Eles juraram salvar vidas, assinaram um compromisso com a ética e o cuidado, mas por trás do jaleco branco escondiam segredos obscuros e atitudes chocantes. Casos de corrupção, negligência, abuso, violência e até assassinatos cometidos por aqueles que, ironicamente, juraram não causar dano, acontecem pelo mundo. Serão esses médicos que você irá conhecer hoje. Eu sou o Poké e o vídeo de hoje é Médicos Perversos Pegos no Flagra. A médica Lorena Duarte Rosic foi condenada por lesão corporal contra a paciente Carita Rabelo de Andrade, que sofreu complicações após uma cirurgia plástica realizada em dezembro de 2021 em Goiânia. Carita, que passou por uma lipoaspiração e pela colocação de próteses mamárias, desenvolveu uma infecção generalizada e necrose abdominal, além de ter o intestino perfurado, conforme relatado em sua terceira internação, cerca de 40 dias após o procedimento. Em fevereiro de 2024, a médica foi condenada a 2 meses de detenção, pena que foi convertida em pagamento de 5 salários mínimos. A justiça considerou que, embora não tenha sido comprovado que a perfuração ocorreu durante a cirurgia, houve consequências diretas do procedimento, como a infecção e a necrose. A defesa da médica argumenta que a perfuração surgiu mais de 30 dias após a cirurgia e que a paciente passou por outro procedimento nesse período sem relação com a intervenção realizada por Lorena. O mais curioso é que Lorena, pouco tempo antes, já havia se envolvido em um outro caso semelhante, no qual foi absolvida da acusação de homicídio culposo pela morte de Arminda Lopes de Aguiar, que faleceu após procedimentos estéticos realizados pela mesma. A justiça entendeu que não houve conduta imprudente ou erro de diagnóstico por parte da médica. Arminda havia passado pelos procedimentos de lipoescultura, abdominoplastia e mastopexia com prótese de mama realizados pela profissional. Ela faleceu pouco tempo depois dos procedimentos devido a complicações de um tromboembolismo pulmonar. Informações da médica legista da polícia destacam que não havia elementos para afirmar ou negar se o tromboembolismo pulmonar foi decorrência natural da cirurgia ou se estava associado a alguma falha médica no procedimento. Sendo assim, a médica foi absolvida. O médico pediatra Cláudio de Oliveira, de 55 anos, foi preso em flagrante em maio de 2023 por importunação contra uma enfermeira de 23 anos em um posto de saúde de Adrianópolis, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. As imagens de segurança registraram um momento em que ele agarrou a profissional e tentou beijá-la à força. O médico possui um histórico criminal extenso, com 57 passagens pela polícia, incluindo acusações de homicídio, assédio, violência doméstica e ameaça. Um dos casos envolve a morte de uma paciente em Santa Catarina, decorrente de um suposto erro médico grave. Após o incidente, Cláudio foi liberado mediante o pagamento da fiança no valor de R$5.000. A prefeitura de Adrianópolis informou que ele havia sido contratado em abril daquele ano por meio de uma empresa terceirizada e que, após o ocorrido, solicitou seu desligamento e comunicou o fato aos conselhos regional e federal de medicina. O Ministério Público do Paraná denunciou Cláudio por importunação e solicitou seu afastamento das atividades profissionais, além de proibir qualquer contato com a vítima. Os Conselhos Regionais de Medicina do Paraná e de Santa Catarina instauraram sindicâncias para apurar possíveis infrações éticas cometidas pelo médico, que poderia ser afastado de exercer a sua profissão. O médico Igor José Diniz foi preso em flagrante durante uma noite de setembro de 2024 por importunação em um condomínio no bairro Espinheiro, zona norte do Recife. Ele foi flagrado por moradores simplesmente fazendo coisas indevidas, se é que você me entende, no corredor do prédio, enquanto ele observava o interior do apartamento de uma vizinha. Os moradores relataram que o comportamento inadequado de Igor já havia sido notado há cerca de 3 meses, com denúncias feitas à
administração do condomínio, mas sem providências efetivas. Uma das vítimas mencionou sentir-se ameaçada pela presença constante do médico no corredor, olhando em direção ao seu apartamento. Na noite da prisão, vizinhos organizaram-se para registrar o flagrante. Eles filmaram Igor enquanto ele estava ali fazendo essas coisas indevidas no corredor e, ao perceber que estava sendo gravado, ele cessou a ação. Os moradores confrontaram o médico e impediram que ele retornasse ao apartamento até a chegada da polícia. Tudo isso que tu fez aí pra pegar uma menina dessa. Após ser detido pelo 13º Batalhão da Polícia Militar, Igor foi conduzido à central de plantões da capital, onde ele foi autuado em flagrante. Em audiência de custódia realizada no dia seguinte, ele obteve liberdade provisória mediante pagamento de uma fiança, equivalente a 5 salários mínimos. A justiça impôs medidas cautelares, incluindo comparecimento periódico, proibição de contato com a vítima e restrição de acesso ao local do ocorrido. O médico Isaílson Chaves Rocha, de França, de 46 anos, foi preso em flagrante no dia 14 de dezembro de 2024 após chegar embriagado ao Hospital Regional de Samambaia, no Distrito Federal, onde ele estava de plantão. Durante o expediente, ele colidiu com o carro de uma paciente no estacionamento da unidade e fugiu do local sem prestar esclarecimentos. Posteriormente, ele foi encontrado pela Polícia Militar em frente a uma distribuidora de bebidas com sinais evidentes de embriaguez, como odor forte de álcool, olhos avermelhados e fala desconexa. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o médico atendendo pacientes com dificuldade para falar e operar o computador, comportamento que gerou preocupação entre os presentes. Além disso, foi constatado que Isaílson estava com a carteira de habilitação suspensa e ele se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele foi autuado por embriaguez ao volante e liberado após pagar uma fiança de R$5.000. Isso é um absurdo. Você não tá conseguindo entrar no computador. Chama o Pedro. Você tá viajando, meu. Eu estou viajando. A prescrição. Eu só preciso da liberação, preciso sair daqui com a minha mãe. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal repudiou a conduta do médico e informou que está colaborando com as investigações para que todas as providências legais fossem tomadas. Esse não foi o primeiro incidente envolvendo Isaílson. Em fevereiro de 2022, ele foi detido após desobedecer a uma ordem de parada da Polícia Militar e tentar fugir em alta velocidade. Elizabeth Tracy May Wetlaufer é uma ex-enfermeira canadense e uma das mais notórias assassinas em séries da história do país. Em 2007 e 2016, ela confessou ter tirado a vida de 8 idosos sob seus cuidados, além de tentar tirar a vida de outros 6 e agredir 2 pacientes, todos em instituições de longa permanência no sudoeste de Ontário, no Canadá. Wetlaufer utilizava doses letais de insulina para matar as suas vítimas, que tinham entre 75 e 96 anos. Esses crimes aconteceram principalmente durante seus turnos noturnos, em casas de repousos. Em setembro de 2016, durante o tratamento para depressão em um hospital psiquiátrico de Toronto, Wetlaufer confessou os crimes à equipe médica. A polícia foi notificada e ela foi presa em outubro do mesmo ano. Posteriormente, ela confessou novamente em tribunal, alegando sentir impulsos incontroláveis e afirmando que Deus ou o diabo a coagiam a cometer os crimes. Em junho de 2017, Wetlaufer foi condenada a 8 penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Ela também recebeu penas adicionais por 4 tentativas de assassinato e 2 agressões agravadas. O caso gerou uma grande comoção no Canadá e levou o governo de Ontário a iniciar uma investigação pública sobre a segurança em casas de repouso. Atualmente, Elizabeth Wetlaufer cumpre sua sentença em uma instituição de segurança máxima no Canadá.
Em fevereiro de 2025, as estudantes de medicina Gabriele Farias de Souza e Thaís Caldeira Soares Fofano publicaram um vídeo nas redes sociais zombando da jovem Vitória Chaves da Silva, de 26 anos, que faleceu após passar por 4 transplantes de órgãos. No vídeo, gravado durante um curso de extensão no Instituto do Coração, em São Paulo, as alunas ironizaram o número de transplantes realizados por Vitória, sugerindo que a quantidade de procedimentos seria resultado de negligência da paciente. O material gerou uma grande repercussão nas redes sociais e levou a família de Vitória a denunciar as estudantes por exposição indevida e desrespeito à memória da jovem. A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito sobre o caso e as alunas podem responder por crimes como vilipêndio de cadáver e infração ao Código de Ética Médico. A segunda vez, ela transplantou, aí ela não tomou os remédios que ela precisava tomar, o corpo meio que rejeitou e teve que transplantar de novo por um erro dela. Em resposta à repercussão negativa, Gabriele e Thaís removeram o vídeo e publicaram uma retratação alegando que não mencionaram o nome de Vitória e que não tinham a intenção de ofender. Entretanto, a família da jovem considerou a retratação insuficiente e manteve a denúncia contra as estudantes. A USP, instituição onde as alunas estudam, informou que está apurando o caso e que tomará as medidas cabíveis conforme o regimento interno. Vitória nasceu em Lusiânia, Goiás, e foi diagnosticada com anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita. Ela realizou 3 transplantes de coração e um de rim ao longo da vida. A jovem faleceu em fevereiro de 2025 devido a um choque séptico e insuficiência renal crônica. O médico Wesley Noriyuki Murakami foi preso em dezembro de 2018 em Goiânia durante a Operação Dismorfia, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ele foi acusado de causar deformações no rosto de pacientes após procedimentos estéticos realizados em suas clínicas em Goiás e no Distrito Federal. As investigações apontaram que Murakami realizou procedimentos de harmonização facial entre 2013 e 2018, sem solicitar exames prévios e sem fornecer orientações adequadas aos pacientes. Muitos relataram inchaços, dores intensas e deformidades permanentes após os tratamentos. Em novembro de 2023, o Tribunal de Justiça de Goiás condenou o médico a 9 anos e 10 meses de prisão por lesão corporal gravíssima contra 9 pacientes. Apesar da condenação, Murakami teve o direito de recorrer em liberdade. A defesa do médico afirmou que respeita a decisão judicial e que tomaria as medidas cabíveis. Um médico de uma clínica clandestina na Rússia foi flagrado apenas de cueca na sala de cirurgia enquanto realizava um procedimento estético em uma paciente. Aparentemente esquecendo que o local tinha câmeras espalhadas por todos os lados, o profissional tentou assediar a paciente. Ela, que estava sedada, conseguiu lembrar do médico tirando a roupa. E quando o procedimento terminou, a polícia foi acionada. Investigando os fatos, as autoridades flagraram a atitude do médico através das imagens e ele foi preso. Além disso, a clínica ainda funcionava sem permissão necessária para operar e por isso foi fechada, com todos os envolvidos sendo conduzidos à delegacia. Giovanni Quintela Bezerra, um anestesista de 31 anos na época, foi preso em flagrante em julho de 2022 por abuso de uma paciente durante uma cesariana no Hospital da Mulher, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. O crime foi registrado por enfermeiras e técnicas que, desconfiadas do comportamento do médico e da quantidade de sedativos administrados, instalaram uma câmera escondida na sala de cirurgia. Após a prisão, o CRM do estado do Rio de Janeiro iniciou um processo para cassar o registro profissional de Giovanni. Em dezembro de 2023, o Conselho Federal de Medicina confirmou a cassação, o proibindo de exercer a medicina em todo o território brasileiro. O anestesista foi indiciado por abuso sexual de vulnerável, crime que prevê pena de 8 a 15 anos de reclusão.
Além do caso flagrante, a Polícia Civil investigou outras possíveis vítimas. Giovanni atuou em pelo menos 10 hospitais públicos e privados e a polícia identificou 30 pacientes que foram anestesiadas por ele, investigando 6 casos específicos que até então não tiveram novidades divulgadas. Em fevereiro de 2021, o Dr. Scott Green, um cirurgião plástico da Califórnia, participou de uma audiência virtual de trânsito via Zoom enquanto estava em uma sala de cirurgia, vestido com roupas médicas e aparentemente envolvido em um procedimento cirúrgico. Durante a audiência, o juiz expressou preocupação com o ambiente em que o Dr. Green se encontrava, sugerindo remarcar a sessão para garantir a segurança do paciente. Mas o médico ignorou e afirmou que tudo estava sob controle. Após o momento ser compartilhado na internet e se espalhar rapidamente, o Conselho Médico da Califórnia iniciou uma investigação para avaliar a conduta do Dr. Green e determinar se houve violação dos padrões profissionais. Muitas pessoas criticaram o médico, deixando claro a falta de noção do profissional em participar de uma audiência durante uma cirurgia. For the welfare of a patient, if you're in the process of operating, that I would put on a trial, notwithstanding the fact that the officer's here today. Em sua defesa, o Dr. Green afirmou que sua participação na audiência ocorreu durante a fase final da cirurgia, quando um colega estava concluindo o procedimento e que a segurança do paciente não foi comprometida. Ele reconheceu que poderia ter lidado com a situação de maneira diferente, mas enfatizou que o paciente estava ciente e não se importou. Larry Nassar, ex-médico da equipe de ginástica dos Estados Unidos, foi condenado a múltiplas penas de prisão por abusos cometidos contra atletas sob seus cuidados. Em janeiro de 2018, ele recebeu uma sentença de 40 a 175 anos de prisão por abusar de mais de 150 mulheres e meninas, incluindo ginastas olímpicas. Em fevereiro do mesmo ano, ele foi condenado a mais 40 a 125 anos de prisão por outras acusações semelhantes. Antes dessas sentenças, em julho de 2017, Nassar já havia sido condenado a 60 anos de prisão federal por posse de conteúdo impróprio. As penas foram determinadas para serem cumpridas consecutivamente, o que significa que ele passará o resto da vida na prisão. O caso de Nassar teve um impacto significativo nos Estados Unidos, levando à demissão na Federação de Ginástica dos Estados Unidos e na Universidade Estadual de Michigan, instituições onde ele atuava. Além disso, em 2021, a Confederação de Ginástica e o Comitê Olímpico dos Estados Unidos concordaram em pagar 380 milhões de dólares em indenizações a mais de 500 vítimas. Em julho de 2023, Nassar foi esfaqueado por outro detento na prisão federal de Coleman, na Flórida, mas ele sobreviveu após receber atendimento médico. O caso de Larry Nassar é amplamente considerado um dos maiores escândalos de abuso sexual no esporte mundial, destacando falhas institucionais graves na proteção de atletas. Em junho de 2023, um médico foi flagrado visivelmente embriagado enquanto atendia uma idosa no pronto atendimento 24 horas de Penha, em Santa Catarina. O incidente foi registrado por um acompanhante da paciente que filmou o profissional apresentando sinais de embriaguez como agitação e dificuldade para digitar no computador. Após a divulgação das imagens, a prefeitura de Penha afastou imediatamente o médico de suas funções e informou que ele não retornaria ao serviço na unidade de saúde. Além disso, um processo administrativo foi instaurado para apurar o caso, e o CRM de Santa Catarina foi notificado para investigar a conduta do profissional. A Secretaria de Saúde do município também comunicou que os prontuários dos pacientes atendidos pelo médico foram avaliados para verificar possíveis irregularidades. Esse caso gerou uma grande repercussão e indignação entre os moradores da região. Um médico foi flagrado jogando o jogo de cartas Paciência durante o expediente no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, São Paulo. O incidente aconteceu em 26 de maio de 2024 e foi registrado por um paciente que aguardava atendimento. O vídeo mostra o profissional de costas concentrado no jogo no computador da unidade. O médico era contratado pela Santa Casa da Misericórdia de Chavantes, responsável pela administração do hospital
por meio de uma gestão compartilhada com a prefeitura. Após a denúncia, a prefeitura solicitou a suspensão imediata do contrato e a Santa Casa providenciou o desligamento do profissional. Além desse episódio, o médico já havia sido alvo de reclamações em outras cidades, como Piracicaba, onde um abaixo-assinado com cerca de 400 assinaturas foi organizado por mau atendimento em Nova Odessa, onde foi identificado um acúmulo de cargo público. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijo, falei, tchau.